ao Estado do Conselho. Hoje, e como sempre, ou quase sempre, exceto quando algum dos elementos não pode juntar-se a nós, temos o painel completo. Carlos Beja, António Padrão e Vítor Guedes, e temos para discutir assuntos como as dívidas do PSD, estes são os genéricos, depois vamos explicar ao que nos referimos, e o ressurgimento, ou o alegado ressurgimento, saída do estado de hibernação do movimento Figueira 100%, já que estamos na Páscoa podemos falar na ressurreição do movimento, e também as sessões de Câmara do Porto, que Rui Moreira decretou que devem ser todas abertas ao público, ao contrário do que acontecia anteriormente, exceto aquelas que de facto se justifica serem em privado. Ora, vamos começar pelas dívidas do PSD, cerca de 4 mil euros, ao que o Diário As Beiras apurou, contraídas quando Lídio Lopes liderava a Conselhia e referentes às eleições, à campanha para as eleições intercalares da Junta de Freguesia, para a Junta de Freguesia de Quiaios. O PSD, a atual liderança do PSD, Conselhia, tendo como presidente Manuel Domingos, enviou este processo para o Conselho de Jurisdição Nacional do Partido, uma espécie de tribunal interno, e, por sua vez, os credores deverão recorrer à via judicial para reclamar o pagamento das dívidas. António Padrão, a questão que lhe coloco é a seguinte: o PSD diz que não tem dinheiro, mas é normal que se faça este procedimento nestas circunstâncias, ou deveria imperar o princípio da solidariedade para com os mandatos anteriores? Olha, é normal que haja dificuldades, nomeadamente quando se está na oposição, é normal que haja dificuldades em angariar meios para se fazer uma campanha. Já passei por isso. Na altura o PSD não estava na oposição. Sim, tudo bem, mas em termos gerais é normal que assim seja. Mesmo em períodos peço desculpa, foi exatamente nesse ano em que o PSD passou para a oposição. Exato. Foi em 2010, foi. Tinha passado em 2009, tem razão. Seguramente que sim. Sim, sim. Mas em termos gerais é verdade, ou seja, quando é difícil, aliás, nós estamos a falar de um ano em que particularmente também já se sentiam algumas dificuldades, em termos da economia, em termos dos meios que podiam ser libertos. Agora, há uma questão que me parece inequívoca, ou seja, se existe essa dívida, em primeiro lugar, ela não devia ser publicitada, devia ser, de alguma forma, confortada ou acomodada num espaço interno do partido. Ou seja, não compreendo, não entendo, não sei como é que essa questão vem em termos, ou sai em termos públicos. Primeira questão. Segunda questão, as receitas ou as dívidas, as receitas, digamos, o balanço de contas dos partidos nas campanhas deviam ser utilizados e divulgados com critérios de transparência. Deviam ser publicados numa página, como são obrigadas as empresas, como são obrigadas outras entidades, e deviam ser publicitados. Deviam estar ao alcance, para conhecimento de qualquer cidadão. Isso parece-me, em termos de transparência, parecia-me o caminho adequado, o caminho correto. Os partidos têm a contribuição dos contribuintes. Sem dúvida que sim. De todos os modos, já há sempre contribuições de empresas, de pessoas em nome individual, essas deviam ser publicitadas. Enquanto não chegarmos aí, os critérios de transparência ficam aquém do desejado. Isso devia... Mas nesta questão em concreto, se fosse Presidente da Conselhia e herdasse este dossiê, teria feito a mesma coisa que fez Manuel Domingos, enviar para o Conselho de Jurisdição do partido e permitir deste modo que os credores tenham de recorrer à Justiça, provavelmente, não é, para reclamarem os montantes em causa. Ou seja, para o Conselho de Jurisdição não necessariamente, como é óbvio, ou seja, eu também não sei que passos é que terá dado para tentar resolver a questão. Mas, para o Conselho de Jurisdição, só, de facto, em última instância, não é? Porque parece-me, enfim, a tomar essa atitude terá sido em desespero de causa, ou seja, agora será que terá esgotado todas as possibilidades para solventar essa dívida, que normalmente existe algum passivo que passa para um novo dirigente, enfim, não sei, não conheço, sinceramente, não conheço em particular. Reagindo a esta notícia, Carlos Beja, Lídio Lopes recordou que, passo a citá-lo,
eu também paguei dívidas de mandatos anteriores. Ou seja, insinuando que a atual direção devia pagar a dívida e ponto final. Pois, é de facto, digamos, uma prática habitual. É evidente que sempre que se faz uma campanha, as questões são complicadas, são complexas, e cada vez mais complicadas, e, portanto, manda, de facto, a ética neste princípio de que quem herda a comissão política assume, é evidente, as dívidas do passado, sobretudo quando elas são mais que justificadas e pelos vistos são, dado que se trata de uma campanha eleitoral. Mas isto levanta uma outra questão, que é a questão do financiamento partidário. O financiamento partidário hoje é feito basicamente por 3 formas: as cotas dos militantes, os donativos específicos para campanhas eleitorais e o subsídio da Assembleia da República, que corresponde a votos que cada força política tem nas eleições legislativas. E o que se passa é que os partidos, que são uma máquina, de facto, muito centralizada, sobretudo em Lisboa, nas sedes partidárias, não devolvem às secções, concelhias e muitas vezes às distritais e às concelhias, nomeadamente, algum desse pecúlio que possa fazer face a este tipo de situações. Os partidos políticos recebem as suas subvenções e trituram-nas nas suas próprias máquinas e esquecem muitas vezes as secções, as organizações distritais que vivem, de facto, com grandes dificuldades. Esse é um ponto, para mim, crucial. O segundo ponto, eu estou de acordo com o que disse o António Padrão sobre a questão da transparência e da publicação do tipo de donativos que são recebidos com aconselhamento. Aliás, hoje, depois de uma campanha eleitoral, que, como sabes, já é obrigatório uma entrega devidamente documentada e com um responsável financeiro por uma campanha eleitoral entregue no órgão fiscalizador das campanhas eleitorais, algo que há uns anos não existia, mas eu penso que o Padrão tem razão, esta questão não deve ser tratada na praça pública, como é evidente. Vitor Guedes. Isto é, e deve ser resolvido internamente. Agora Deixa-me só acrescentar o seguinte. Mas temos de ser mais breves, porque temos 30 segundos. Só acrescentar o o tempo seguinte, e pronto, e um pouco ao encontro do Carlos Beja, mas queria ir um pouco mais longe. Uma campanha eleitoral, por vezes, é um negócio tremendo para alguns. Para quem? Para intervenientes, para um negócio tremendo. Mas intervenientes, que intervenientes é que está? Ou seja, enfim, das pessoas envolvidas numa campanha. António Padrão, seja mais específico, quem são as pessoas envolvidas? Os candidatos? São os ao candidatos, não haver os transparência, líderes? ao não haver transparência nas contas, ao não haver, deve haver, ou isso não ser publicitado, presta-se e empresta-se a que haja desaforos. Não, isso já não é assim. Peço desculpa. Eu sou de acordo que deve ser mais transparente e mais publicitado, mas hoje, com a obrigatoriedade da entrega nas contas do órgão fiscalizador, já tudo é passado a pente fino, como aliás... E o Tribunal de Contas supervisiona exatamente, verificámos nas últimas campanhas eleitorais, Isso é o dinheiro que é contabilizado. Bem, eu parto do pressuposto que estamos a falar de gente séria e que, portanto, todo o dinheiro é contabilizado. Mas temos de ser mais céleres, porque temos falando nós de gente séria, de facto, hoje as contas são auditadas e não são só auditadas a posteriori. Atenção, porque eu tenho essa experiência agora no movimento Figueira 100%, e nós, inclusivamente, estávamos ali numa ação em Boargos e apareceram lá inspectores do Tribunal de Contas a verificar como é que estávamos a fazer aquela ação em concreto e com que dinheiro se estava a utilizar para fazer aquela ação em concreto. Portanto, e eles andaram e depois voltaram cá mais tarde, por isso este acompanhamento hoje é rigoroso da forma por parte do Tribunal de Contas e não quero ir pelos caminhos do António Padrão. Porque é que o Dr. António Padrão Não, porque ele já foi dirigente partidário. Como eu estou-te a dizer que não quero ir pelos teus caminhos. Porque tenho partido do princípio, de facto, como agora está a dizer. Há quantos anos não faz umas eleições? É evidente, há muitos. Exatamente. Então, tenho partido do princípio... Há 6, pelo menos. Tenho partido do princípio que agora as coisas funcionam dentro da legalidade e temos partido, de facto... Relativamente a esta questão. Relativamente a esta questão,
Eu também estou de acordo, as contas têm que ser publicitadas, por isso, esta coisa, este assunto ter vindo a público também não me aflige, porque se as contas são publicitadas de lá, teriam que necessariamente refletir este déficit resultante da campanha anterior. Agora, eu acho é que, sendo certo que temos que ter alguma atenção, porque quem vem não tem que andar a cobrir disparates de quem sai, portanto, todos temos que ser cerimoniosos e paracerimoniosos na utilização dos gastos em campanhas. Agora, há o mínimo da solidariedade institucional e, portanto, quem vem tem que cobrir os gastos, ou deve cobrir os gastos, porque, de facto, isto tem sido um relemã. Eu já estive numa campanha, numa comissão política com António Padrão, quando chegámos também herdámos responsabilidades anteriores, que, à medida das nossas possibilidades, fomos tentando resolver, e assim sucessivamente. Não percebo esta ida para o Conselho de Jurisdição, a menos que se detecte alguma irregularidade, porque de outra forma não faz sentido. Meus senhores, vamos então avançar para o próximo tema, e tem a ver com o movimento Figueira 100%, ao qual acabou agora de se referir Vítor Guedes, e do qual faz parte, aliás, que recentemente o seu núcleo duro reuniu-se num jantar de amigos, disseram ao Diário As Beiras, mas mais do que isso foi um reencontro e, sobretudo, poder-se-á também retirar daqui a ilação, a reconciliação entre Vítor Guedes, Vítor Coelho e Daniel Santos. Não houve reconciliação? Não é reconciliação política, claro. As questões não se colocam assim. Sim, a reconciliação, se fosse, era política. Então, se fosse, quer dizer pessoal, que não houve reconciliação? Não é isso. Pessoal, nunca houve qualquer problema em termos pessoais. De facto, houve algumas dissonâncias do ponto de vista político, e a mais gravosa... Dissonâncias fortes, porque a mais gravosa, claro, a mais gravosa foi até a propósito das freguesias. Portanto, isso é um dado que toda a gente conhece. Não estava reunido o núcleo duro da Figueira 100%, estava reunido aqueles que desempenharam funções do ponto de vista autárquico, não também todas, da Câmara Municipal. Não todas, não todas, porque há mais gente eleita. Não estavam lá todos que desempenharam funções autárquicas, mas todos que lá estavam desempenharam funções autárquicas. Exatamente, é esse denominador comum, e mais concretamente quem desempenhou funções na variação da Câmara e na Assembleia Municipal. Não digo que foi um encontro de amigos, foi um encontro de pessoas que participaram no movimento Figueira 100%, preocupadas e isso nós já aqui várias vezes demos nota disso, com a ausência de debate sobre os assuntos da Figueira da Foz, e procurámos fazer esse balanço dessa falta de participação cívica das pessoas na discussão da Figueira, e inclusivamente da falta de discussão sobre a Figueira das próprias forças políticas com responsabilidades locais, designadamente PSD e PS. E foi ou não decidido que vão regressar à política? Não foi decidido, foi decidido sim. Todos pensarmos sobre formas de poder eventualmente, e se fizer um balanço nesse sentido um pouco mais adiante, que irá novamente ser feita uma nova reunião, se deveremos promover debates públicos, e tão só isso, sobre a Figueira. Então aí o movimento já saiu do estado de hibernação a que se referiu Daniel Santos? O movimento, se isto é a ressurreição, como você há pouco disse, do movimento Figueira 100% candidato a eleições autárquicas, ainda não será. Portanto, ainda não, porque nunca se diz não. Agora, e portanto, essa Páscoa ainda não é esta, poderá ter que ser outra, se é que há uma outra Páscoa. Se é no sentido de promover o debate da Figueira, por gente preocupada pela ausência de debate sobre a Figueira, então aí há uma ressurreição de facto. António Padrão, o movimento Figueira 100% está a dar sinais de vida com as declarações de Daniel Santos, está em estado de hibernação, admitindo poder voltar a desempenhar um papel político no âmbito
das eleições autárquicas, numa intervenção autárquica, depois vem este jantar na casa dos suecos, são sinais vitais. É uma forma de expressarem, enfim, saírem do estado de hibernação e de alguma forma passarem uma mensagem de alguma, que estão vivos. Estamos aqui, não é? Que estão ativos. Aliás, se assim não fosse, isso não seria recolhido seguramente para a imprensa. Se fosse algo mais privado, sem vontade de expressão, sem expressar um sinal para o exterior, não teria saído em termos públicos. Portanto, a intenção foi essa. A intenção foi dar um sinal, foi afirmar que estamos aqui. Admito que possam estar a ponderar diferentes aspectos. A logística é muito exigente, o trabalho é muito exigente para um movimento desta natureza, mas de facto a forma como interpretei é que estamos aqui e estamos a ponderar eventualmente ir à liça em próximas eleições. Para o movimento de Figueiredo 100%, depois, se volta a haver lugar no espectro concedia para o movimento de Figueiredo 100% depois de se recusar a candidatar-se em 2013? Repare, eu penso que cada dia é mais o ambiente político nacional e local, eventualmente, também, é mais propício a que surjam e ressurjam, neste caso, movimentos de cidadania. Isso, desde o ponto de vista como cidadão, vejo isso de forma muito salutar, como militante do PSD, com alguma preocupação, naturalmente. Por falar em preocupação, na semana passada, Carlos Beja alertou para a eventualidade de Luís Leal, nomeado para a administração do Porto, poder vir a candidatar-se pelo PSD à Câmara da Fir da Foz, como já tinha sido, enfim, aventado ou debatido em 2009 e provavelmente em 2013. E agora pergunto-lhe, o PSD e o PSD disse que sim, já António Padrão disse que preocupa. Os dois principais partidos têm razões para se preocuparem se o movimento Figueiredo 100% regressar à política ativa? Bem, nós já tínhamos aqui abordado esta questão do movimento Figueiredo 100% e na altura eu tive a oportunidade de dizer que me parecia que com maior brevidade ele ia reaparecer ainda antes da declaração do General Santos. E, portanto, está confirmada uma previsão que eu tinha feito já há uns meses atrás, aqui neste mesmo estúdio. É verdade. Então acha que aquele jantar que poderá ter provocado azia ao PSD e ao PS? Não, eu penso é que há várias questões. A primeira questão é que o movimento 100% sentiu a necessidade de cerrar fileiras, porque, conforme eu referi, se calhar haverá alguns elementos que faziam parte dos 100% que já estão a ser aliciados por outro movimento que não os 100%, mas também de independentes e também na Figueira. E, portanto, é um espaço relativamente pequeno para dois movimentos. E o movimento 100% está a dar o sinal de que está vivo e que este espaço é meu e que não permite que outros o ocupem. Esta é a minha... aliás, já disse isto da outra vez e continuo a reafirmar a mesma questão. Nós não somos todos sobre esta questão. Isto é feito de uma forma interessante, que os partidos não debatem, os figueirenses não debatem, a sociedade civil não debate, vamos lá, 100% promover debates. Leva-me pergunta a dizer, então, no último ano debateu-se ou não? Nos últimos 2 anos debateu-se ou não? Nos últimos 3 anos debateu-se ou não? Isto é, porque é que há necessidade agora de fazer debates? E não houve no ano passado, ou há 2 anos. É uma forma Isto é uma forma não comprometedora de preparar o regresso? Não, eu não diria só preparar o terreno, do regresso, de apalpar o terreno, para ver em que ponto está a sociedade figueirense. Eu sou daqueles que acredito na virtualidade deste tipo de iniciativas, destas e de outras. E até nem vê que vem nenhum mal ao mundo se militantes dos partidos se integrarem em movimentos independentes. E que participem nas discussões. Não tem problemas nenhum. E como eu já referi, não vejo nenhuma razão para que militantes de partidos não participem neste tipo de movimentos. Sei que
os partidos políticos têm por tendência, com esta participação, de expulsar os seus militantes, como aconteceu no meu próprio partido. Mas como eu próprio me insurgi contra isso, e portanto estou perfeitamente à vontade para dizer que são boas iniciativas, venham elas, vamos debater, só pecam por tardias. Foi Então, pena este longo período de hibernação. Então, Mas ao terceiro dia, naturalmente, estamos em época de Páscoa, aleluia, para esta ressurreição. E a propósito de participação, falemos agora Carlos das... Beja participará num debate, Sim, seguramente. Sim, já todo gosto. elencaram os convidados. Estou a ver que sim. O trabalho já está adiantado. Vocês daquela ceia já saiu o trabalho. É verdade, já saiu o é trabalho. verdade. Vítor Guedes não queria reconhecê-lo, mas já saiu o trabalho. É verdade. E a propósito de participação, mas agora dos municípios e de aproximação entre os eleitos e os eleitores, o Carlos Beja trouxe para esta sessão do Estado do Conselho o exemplo da Câmara do Porto, que ao invés daquilo que se fez na Figueira da Foz e noutras autarquias do país, abriu a reunião da Câmara que estava fechada ao público. Exato. Isto é um tema que foi aqui discutido já por várias vezes aqui no nosso programa. E eu achei interessante que uma Câmara com a dimensão, que é a Câmara do Porto, presidida por um independente, mas onde participam outras forças políticas, nomeadamente o Partido Socialista, tenha e que tinha, de um passado, 2 reuniões mensais, uma delas fechada ao público, não é? Tenha decidido exatamente no sentido de as sessões são abertas ao público e à comunicação social, bem entendido, e apenas serão sessões fechadas quando o tema em apreço o justificar. Aqui está uma forma interessante, exemplar, diria mesmo, de uma Câmara Municipal com uma grande dimensão, repito, presidida por um independente, repito, integrando uma força também partidária, que é o PS, repito, Está aqui a estabelecer uma analogia com o Dr. João Ataíde. Não, Também é independente. Também é independente. Também tem o PS. Também tem o PS, que é o partido pelo qual penso, nas listas do qual se candidatou. Não há razão se nenhuma recandidatou. para que as sessões não sejam públicas e abertas. Não há nenhuma razão. Quando os órgãos autárquicos, nomeadamente o Executivo, verificar que algum dos temas precisa, de facto, do recato de uma sessão fechada, convoca a sessão fechada. Isto não tem problema nenhum. Agora, o que eu penso é que a norma deviam ser as sessões públicas e abertas à comunicação social e ao público. Vítor Guedes. Sem dúvida nenhuma, eu subscrevo tudo o que disse o Carlos Beja e é preciso não esquecer o seguinte, é que à frente da Câmara de Porto, quer se goste, quer não se goste, e eu aprecio sinceramente, está um homem de grande craveira política e intelectual, e que não tem medo do debate, e que não tem medo de ser ofuscado por quem quer que seja dentro da Câmara e que participe no debate. E os homens que não têm medo do debate e que têm craveira intelectual e política e que exerçam plenamente a democracia, Então, é assim que por exclusão procedem. por exclusão de parte está a dizer que quem não tem craveira política e intelectual tendo o debate... Eu estou a fazer a referência do que acho e das qualidades David que acho Guedes no está Presidente da muito Câmara subtil. do Porto. E, Pois, portanto, está muito subtil. nessa medida, ele não tem medo, exerce a democracia Vamos, então, no órgão que preside agora, e não tem medo de ser ofuscado. Vamos agora a mais frios do que isso. da subtileza de António Padrão acerca deste assunto. Olha, eu vou ser muito claro relativamente a isso. As sessões, como já tive ocasião de referir aqui neste mesmo espaço, devem ser naturalmente abertas ao público. Constatar, portanto, não entendo porque é que as sessões são à porta fechada, não faz sentido nenhum. Constatar que as sessões abertas, a participação do público é diminuta ou irrelevante, outro facto. Em terceiro lugar, as sessões abertas são mais preponderantes para a comunicação social, sem dúvida nenhuma, do que para o público em si, do que para o cidadão. Mas o cidadão fica a saber do que se passa através da Sim, comunicação senhor, social. através da informação, tudo bem, por via indireta, não é? Mas é essa abertura e essa aproximação à cidadania não se vê cristalizada aí, não está aí presente.
E por vezes este tipo há argumentos que, enfim, estão mais próximo de uma arma de arremesso político e enfim, não conferem ou não constatam o déficit de participação ativa da cidadania e da participação nas sessões, e é um pouco mais por via por via indireta. De todos os modos, obviamente que sou claramente a favor de que as sessões sejam abertas ao público, indiscutivelmente. Agora, constatamos que as pessoas que estão presentes são diminutas, lamentavelmente são diminutas. Não, o Dr. Vítor Guedes contou hoje, porventura, na última sessão aberta ao público, e então que nos diga, nos brinde com o número de pessoas que estiveram presentes, aproximadamente, para não fazer as contas muito rigorosas. Diz-me, olha. O propósito, este propósito do António Padrão, isto é um favor envergonhado que ele faz à abertura das sessões. As sessões abertas, o aberto aqui que eu falo é à comunicação social, é a serem divulgado o que se lá passa à generalidade das pessoas, não há aquelas que não têm disponibilidade para perderem o seu tempo, saírem do seu posto de trabalho, para irem assistir às sessões, porque aquilo não é um espetáculo, as sessões abertas servem também, de facto, para as pessoas irem lá discutir os seus problemas, quando se candidatam, uma por mês, quando se candidatam para tal. Fora isso, esta abertura é porque é um princípio da administração pública que tem que ser assim. As coisas são geridas com o nosso dinheiro, não há nada que justifique estarem dentro do secretismo, e a comunicação social está lá e pode lá estar para divulgar e para nos chegar ao conhecimento de todos nós, que não temos possibilidades de ir a reuniões de Câmara para saber o que se lá passa. Nada se justifica ser secreto. Nada. Mas, senhores, eu só queria dizer para seguir aqui o raciocínio do Dr. António Padrão, que estimo, sobre a frequência de qualquer reunião que esteja aberta ao público. Suponhamos, como sabem, os plenários da Assembleia da República são abertos ao público. Mas suponhamos que durante uma sessão legislativa nunca tinha ninguém. Nunca tinha. Não se justificavam fechar. Não se justificavam fechar? Não. Devem ser sempre abertas. Meus senhores, esteja gente ou não esteja. Fica aqui o princípio. É evidente. Não, a questão é de princípio. Mas é mesmo essa, não é licença. Mas é o princípio. É de princípio. Mas o António Padrão já disse que concorda com esse princípio. É evidente. Vamos dar por concluída esta sessão do Estado da Constituição. Regressaremos em breve aqui do favor envergonhado, não é? Vou ter uma próxima oportunidade de falar do favor envergonhado.